Oi, gente! Então vamos iniciar nossa 14ª aula. E hoje a gente vai continuar estudando as doenças causadas por vermes, que a gente estudou a aula passada já um pedaço e nessa aula a gente vai continuar. Semana passada a gente estudou então as verminoses causadas por plateumintos, que são os vermes chatos. E agora a gente vai estudar as verminoses causadas por nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Assim como eu fiz nas aulas dos plateumintos, aqui eu coloquei o nome das doenças que a gente vai estudar nessa aula. Fica também como um índice para vocês saberem o que vai ser dado nesse vídeo. E mais uma vez, relembrando nossos cinco tópicos que a gente precisa saber de cada doença. Agente etiológico, ou seja, quem causa a doença, como é o ciclo da doença e se o ciclo é heteroxênico ou monoxênico, qual é o hospedeiro, em caso de ciclo monoxênico, ou quais são os hospedeiros em caso de ciclo heteroxênico, como a doença é transmitida e qual a profilaxia, ou seja, como evitar a doença. Sempre lembrar desses 5 tópicos da gente saber de cada doença. A gente vai começar então a estudar as verminoses causadas por nemateumintos pela ascaridíase. O agente hospedeiro dessa doença é o Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como lombriga. Esse verme também tem um dimorfismo sexual importante, ou seja, uma característica diferente entre machos e fêmeas da espécie, que é em relação ao tamanho. A fêmea é bem mais comprida e o macho é mais curto. E o macho também possui uma espícula em uma das suas extremidades do corpo que serve como órgão copulatório, ou seja, estrutura utilizada para introduzir os espermatozoides na fêmea. O ciclo da doença é monoxênico e, portanto, só existe um hospedeiro, que é o hospedeiro definitivo, que nesse caso é o ser humano. A transmissão da doença é por via fecal-oral. Relembrando essa via que a gente viu na aula passada, a via consiste na ingestão de água ou alimentos contaminados com agente que está nas fezes de uma pessoa infectada. Nesse caso, o estágio de vida da lombriga que está nas fezes é o ovo. Portanto, o estágio que infecta o ser humano é o ovo, quando ele está no alimento contaminado. A transmissão fecal-oral, além da ingestão de alimentos, também ocorre quando a mão não higienizada, que está contaminada com os ovos do Ascaris, ela é levada à boca. Então, se a gente for lavar uma verdura que esteja contaminada com ovo e a gente não lavar, ficar na nossa mão, a gente levar à boca, a gente também pode ser contaminada pelo Ascaris. Para a gente fazer um link com a aula passada, essa forma de transmissão é igual à da cisticercose, mas a diferença é que na ascaridíase o ciclo continua, pois o ser humano consegue liberar novos ovos nas fezes. Lá na cisticercose, o cisticerco ficava alojado nos órgãos e não tinha continuidade do ciclo. Agora vamos entender o ciclo da ascaridíase. Primeiro, como a gente acabou de falar, os ovos são liberados nas fezes de um ser humano infectado. Dentro de cada ovo, que é dotado de uma casca protetora, ocorre o desenvolvimento de um embrião, que após algum tempo origina uma larva que continua dentro do ovo. As fezes contaminadas com os ovos, por sua vez, em lugares com um saneamento básico precário, entram em contato com os alimentos e com a água que são utilizados pelas pessoas. A ingestão de água ou alimento contaminados pode introduzir ovos de lombriga no tubo digestório do ser humano. Então, quando os ovos chegam no intestino delgado, eles se rompem e liberam uma larva. Cada larva consegue penetrar no revestimento intestinal, ou seja, a larva consegue furar a parede do intestino e, depois disso, cair na corrente sanguínea, atingindo assim fígado, coração e depois os pulmões. Nesses órgãos, as larvas se desenvolvem e aumentam um pouco de tamanho. Então, as larvas podem, algumas ficar no fígado, depois algumas podem continuar para o coração e depois algumas podem continuar até o pulmão. E em cada lugar desse, a larva pode ficar e se desenvolver. Quando essas larvas atingem o pulmão especificamente, elas conseguem também danificar o pulmão e provocar os sintomas como tosse e até pneumonia. Quando elas danificam os pulmões, então, que elas rompem os alvéolos, que são as células do pulmão, elas passam então para os brônquios, que são aqueles canais que conduzem o ar, depois passam para a traqueia, laringe e chegam na faringe.
Essas larvas, então, são deglutidas, ou seja, engolidas quando a gente vai, por exemplo, engolir o alimento ou a própria saliva. E aí, quando a gente engole, as larvas atingem de novo o intestino delgado, onde crescem e finalmente se transformam em vermes adultos, que são as lombrigas. Lá no intestino, ocorre a reprodução e a liberação de novos ovos, que são excretados junto com as fezes e o ciclo reinicia. Então, só para recapitular, os ovos com a larva dentro chegam no intestino, lá no intestino esse ovo eclode, atravessa a parede do intestino e atinge outros órgãos, como o fígado, o coração e depois o pulmão. Lembrando que enquanto as larvas estão passando por esses locais, elas podem ficar nesses locais ou continuar pela corrente sanguínea, até atingir o coração e depois o pulmão. Quando atinge, então, o pulmão, ele atinge o sistema respiratório, então vai para os brônquios, depois para a traqueia, laringe e chegam na faringe. Para lembrar vocês, a faringe é um local de comunicação entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Então, quando as larvas chegam lá na faringe, elas podem ser deglutidas novamente e retornarem ao intestino. No intestino, então, essas larvas crescem e se desenvolvem em organismos em vermes adultos. E aí, fazem reprodução e liberam novos ovos. E esses novos ovos são, então, liberados nas fezes e o ciclo reinicia. Eu sei que dessa vez o caminho da larva é um pouco extenso, mas eu achei necessário a gente entender, não porque cai no vestibular, mas é para a gente entender de fato a doença e não ficar só um decoreba de quem causa, de como causa e etc. Se preocupem em saber como a gente é infectado e como uma pessoa consegue infectar a outra. Outra coisa muito importante da gente saber é que, como vocês viram, o ciclo é muito demorado, porque o ciclo tem muitos passos e isso faz com que os sintomas das caridias demorem a aparecer. E mesmo quando aparecem, eles podem ser muito leves, porque as lombrigas não causam muito dano ao nosso intestino. Elas só ficam lá se reproduzindo. E isso favorece que a pessoa demore a perceber que a água ou os alimentos que ela está ingerindo estejam contaminados. Por isso, muitas vezes, a pessoa continua ingerindo mais e mais ovos. E quando os sintomas ficam perceptíveis, a pessoa já está com uma quantidade enorme de lombrigas na barriga, como se fosse um bolo de vermes, que é o caso dessa foto. Mas vale a pena ressaltar que isso não é tão frequente, obviamente, mas quando acontece, causa quadro de constipação, ou seja, intestino preso mesmo, porque as lombrigas impedem que as fezes passem. Imagina esse tanto de lombriga dentro do intestino, né? Não tem como as fezes passarem. E para prevenirmos as caridíase, é necessário saneamento básico, como sempre, a correta higienização dos alimentos e das mãos, o cozimento dos alimentos para matar os ovos que possam estar no alimento, a filtração da água e o tratamento do doente. Agora a gente vai entender a ancilostomose. Essa doença ela é conhecida popularmente como amarelão e a gente vai ver já já o porquê desse nome. Existem dois possíveis vermes causadores dessa doença, que podem ser o Ancylostoma duodenale ou Necator americanus. No Brasil é muito mais comum o Ancylostoma duodenale, mas vocês podem ver esses dois nomes nos vestibulares. O ciclo ele é monoxênico, portanto existe apenas um hospedeiro no ciclo, que é o ser humano. A transmissão ela ocorre pela penetração ativa da larva na pele, ou seja, a larva consegue furar nossa pele e entrar no nosso corpo. Fazendo de novo um link com a aula passada, essa forma de transmissão é a mesma da esquistossomose. A diferença é que na ancilostomose, a gente não precisa do caramujo como hospedeiro intermediário, como a gente precisava lá na esquistossomose. Então, não precisa da pessoa estar na água para ocorrer a contaminação. A forma mais comum de contágio é por a pessoa andar com o pé descalço na terra contaminada com as larvas. É importante destacar também que as larvas possuem placas cortantes, que ajudam o verme a se fixar na parede do intestino. E é importante também a gente saber que as larvas são hematófagas, ou seja, elas se alimentam do nosso sangue.
Então, as placas cortantes, elas também ajudam na sucção do sangue. O ciclo da ancilostomose é mais simples do que o das caridíase. Primeiro, assim como nas caridíase, os ovos são eliminados nas fezes da pessoa contaminada. No solo, então, o ovo eclode e libera a larva. A larva, ela se desenvolve um pouco até conseguir ter estruturas que sejam capazes de rasgar a pele da pessoa. Depois de passar pela pele, a larva atinge a corrente sanguínea. A larva então percorre a circulação, chega no coração e no pulmão. E aqui ocorre a mesma coisa que nas caridíase. A larva vai para a traqueia e é deglutida, chegando finalmente e novamente ao intestino. No intestino, as larvas chegam à fase adulta, quando possuem a placa cortante, o que possibilita que elas se fixem na parede do intestino. Esse processo de fixação machuca a parede do intestino, e isso é favorável para o verme, pois ele consegue se nutrir assim com o nosso sangue, já que ele é hematófago, como a gente falou no slide anterior. Depois da fixação, as larvas se reproduzem, formam novos ovos, e esses ovos são liberados junto com as fezes, e o ciclo recomeça. Lembrar que no solo, os ovos eclodem para liberar as novas larvas, que vão penetrar assim na pele de outra pessoa. Aqui a gente vai entender um pouco mais o porquê da doença ser chamada de amarelão. Quando as larvas se fixam e machucam a parede do intestino, ocorre sangramento e o sangue é eliminado junto com as fezes. Se a quantidade de larvas no intestino é muito grande, a perda de sangue também é muito grande. A perda de sangue muito grande pode causar um quadro de anemia. E agora a gente vai fazer uma pausa para a gente relembrar um dos componentes do sangue, que são as hemácias. As hemácias, elas são responsáveis por transportar o oxigênio e um dos componentes das hemácias é a hemoglobina, que possui cor vermelha. A cor vermelha desse composto permite que nossa pele seja mais rosada. O quadro de anemia é marcado por sintomas como fraqueza generalizada, cansaço e falta de apetite. Isso tudo é consequência da perda das hemácias no sangramento, porque sem o transporte devido de oxigênio, a pessoa não consegue produzir energia. Além disso, com a perda da hemoglobina, a pele fica pálida, com aspecto amarelado, e daí surge o nome de amarelão. Popularmente, o amarelão não se refere apenas à pele pálida, mas sim um conjunto de sintomas que a gente acabou de falar, que são causados pela anemia. Então, uma pessoa com amarelão, no linguajar popular, é a pessoa que está muito cansada, com uma fraqueza muito grande, sem fome, fraca, e também com a pele amarela. Essa doença ela é muito bem retratada no personagem Jeca Tatu do Monteiro Lobato. No conto, o escritor representa o personagem como um sertanejo, que vive andando de pés descalços e tem uma vida bem simples. O escritor diz também que ele sempre está de cócoras e sem ânimo de fazer nada. Esse cenário ele é bem representativo da ancilostomose. No conto do Monteiro Lobato, uma das frases que ficou marcada foi: "O Jeca não é assim, ele está assim." Isso faz referência à imagem preconceituosa que as pessoas tinham naquela época do sertanejo ser sempre uma pessoa preguiçosa, lenta, mas na verdade as condições de vida dele faziam com que ele ficasse assim, por estar muito suscetível a pegar doenças e, portanto, a preguiça seria um estado transitório, que é o estado de estar com amarelão, de estar com ancilostomose. Essa referência ao Jeca Tatu ela é muito frequente nos vestibulares, e por isso gastei um pouquinho de tempo aqui só relembrando esse conto do Monteiro Lobato. A forma de prevenção da doença é, sem muitas novidades, de novo, o saneamento básico, o tratamento dos doentes e também andar calçado para evitar a penetração da larva na nossa pele. Agora a gente vai passar para a filariose, que também é conhecida como elefantíase por um de seus sintomas clássicos, que a gente vai entender já já.
O agente etiológico da filariose é a Wuchereria bancroft, e esse agente tem o mesmo dimorfismo sexual que o Ascaris lumbricoides. Então, o dimorfismo sexual é que a fêmea é bem mais comprida e o macho é bem mais curto. O ciclo da doença é heteroxêmico, portanto, possui um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é um mosquito, podendo ser do gênero Culex e do gênero Anopheles, mas a transmissão pelo gênero Culex é bem mais comum. Esse mosquito ele é conhecido popularmente como pernilongo e ele possui hábito noturno, ou seja, o mosquito pica mais as pessoas durante a noite. Já o hospedeiro definitivo é o homem. A transmissão da doença é pela picada do mosquito fêmea. Como a gente já estudou em algumas outras doenças transmitidas por picada de mosquito, apenas a picada da fêmea transmite a doença, pois apenas ela é hematófaga, ou seja, apenas o sexo feminino se alimenta do nosso sangue. A gente também tem que lembrar que durante a picada, o mosquito inocula a saliva dentro da nossa pele e é na saliva que se encontra o agente etiológico da doença, que nesse caso é o Nematelminto Wuchereria bancroft. A gente vai ver no ciclo da doença já, mas só adiantando que a forma do nematelminto, que está na saliva do mosquito é o estágio larval juvenil do Wuchereria bancroft. Antes de falar do ciclo em si, eu vou lembrar um pouquinho com vocês sobre o que é o sistema linfático. O sistema linfático, bem resumidamente, é responsável por transportar a linfa, que é um líquido que carrega dejetos do nosso metabolismo. Esses dejetos, eles são captados por meio dos vasos linfáticos, que passam em todos os tecidos do corpo. Esse sistema é como se fosse o sistema de circulação sanguínea, mas o sistema linfático, ele carrega dejetos que o sistema sanguíneo não consegue carregar. Os vasos linfáticos, eles se juntam e desembocam, ou seja, despejam todo o seu conteúdo em vasos lá perto do coração, para que aí sim os dejetos entrem na circulação sanguínea e sejam eliminados do corpo humano. É bom a gente relembrar isso porque os vermes adultos da filariose ficam alojados no sistema linfático e é por esse motivo que o sintoma principal aparece. Agora vamos falar do ciclo. Começando pela picada do mosquito, lembrando pela picada do mosquito fêmea. Então, quando o mosquito pica a gente, ele introduz por meio da saliva, como a gente também já acabou de falar, as larvas juvenis. Essas larvas, então, atingem os vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, essas larvas se desenvolvem e chegam ao estágio de verme adulto, se reproduzindo e liberando vários ovos, ainda dentro do sistema linfático. Os ovos, então, percorrem a linfa e entram na circulação sanguínea, como a gente viu no slide anterior, que o sistema linfático desemboca lá perto do coração para entrar então, na circulação sanguínea. Esses ovos, eles liberam, então, microfilárias também na corrente sanguínea. Um mosquito pica novamente a pessoa e se infecta com as microfilárias. No mosquito, as microfilárias se desenvolvem para o estado larval juvenil e vão para a saliva, reiniciando o ciclo. O microfilária é um estágio do crescimento do verme posterior ao ovo, mas anterior ainda à larva juvenil. Tudo bem? E agora chegou a hora da gente entender por que a doença pode ser chamada de elefantíase, porque ela é conhecida como elefantíase. Como a gente já entendeu, os vermes adultos se alojam nos vasos linfáticos. Dessa forma, a circulação da linfa não acontece de forma correta, porque tem um monte de verme ali atrapalhando. Se não há circulação da linfa, ela se acumula. E tem uma hora que esse líquido começa a sair dos vasos linfáticos, porque os vasos apenas não conseguem suportar a quantidade de líquido. Se vaza linfa para fora dos vasos, o líquido fica preso no compartimento intersticial e fica ali sem ser reabsorvido. Só para lembrar que o compartimento intersticial
é o compartimento entre os vasos e as células. Então, esse extravasamento causa muito inchaço e o local atingido fica parecendo de elefante, pelo tamanho que adquire. Por isso, a doença é chamada de elefantíase. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, o tamanho que o membro fica. Lógico que a imagem mostra um estágio bem avançado. É importante também a gente saber que esse inchaço ocorre principalmente nas pernas. Como existe então um vetor na doença, que é o mosquito Culex, a principal forma de profilaxia é o combate ao mosquito. Para prevenir que ocorra picada, é importante passar repelente e também existe a opção de colocar aquelas cortinas que ficam em volta da cama, que impedem que os insetos cheguem perto da pessoa durante a noite. A última medida de profilaxia de prevenção é o tratamento dos doentes. A última doença que a gente vai estudar é o bicho geográfico. Essa doença está se tornando cada vez mais relevante porque cada vez mais estamos criando animais domésticos, como cães e gatos, e a gente vai entender que esses animais possuem um papel crucial no ciclo da doença. O agente etiológico dessa doença é o Ancylostoma brasiliensis. O ciclo é monoxênico, sendo hospedeiro definitivo os cães e os gatos. Os seres humanos entram no ciclo da doença de forma acidental, ou seja, eles não fazem parte do ciclo que faz com que a doença se continue. O ser humano, então, ele entra por acaso no ciclo, por acidente no ciclo e não consegue transmitir a doença. E a forma de transmissão é pela penetração ativa da larva na nossa pele. O ciclo do bicho geográfico nos cães e gatos acontece com a ingestão da larva e eliminação dos ovos nas fezes. Depois que esses ovos são liberados no solo, os ovos eclodem e liberam uma larva jovem chamada migrans. Essa larva jovem se desenvolve e vira a larva adulta migrans. Essa larva migrans então fica no solo. Quando o ser humano entra em contato com esse solo cheio de larvas migrans, elas podem penetrar na nossa pele e ficam ali. Elas conseguem atingir apenas a camada abaixo da nossa pele, chamada de subcutânea. Então, a larva vai caminhando ali pela camada subcutânea e não consegue atingir outros tecidos do nosso corpo. E por onde a larva passa, ela deixa um rastro, devido ao processo inflamatório que ela causa. Por isso, a larva é chamada de bicho geográfico, já que ela forma uma espécie de mapa da nossa pele, de onde ela já passou. E a aula de hoje era isso. Não se esqueçam que vocês podem me chamar para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, para qualquer feedback. E os plantonistas também estão sempre à disposição de vocês, tudo bem? Beijos, muito obrigada e até a próxima aula.